Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise tática de um modelo de 1-4-2-3-1, usando como exemplos alguns trabalhos do técnico brasileiro Lorival Santos, que entre outros sistemas também usa esse. Nós temos vários vídeos sobre sistemas táticos aqui no canal, mas cada um deles pode ser usado de diversas formas, com características e comportamentos diferentes. O Lorival Santos, técnico que a gente vai estudar aqui, teve bastante destaque no exterior quando comandou o Al-Shorta do Iraque e foi campeão nacional pelo clube. Aqui no Brasil ele teve passagens por clubes como Corinthians, onde ele conquistou a Copa Chivas no México, e também teve destaque no futebol alagoano pelo Asa de Arapiraca, quando por exemplo venceu a Copa Alagoas do ano passado de maneira invicta. Para fazer esse vídeo nós usamos alguns jogos de equipes comandadas pelo Lorival Santos, observando diferentes trabalhos do treinador, especificamente o Asa e o Nirbi, onde ele utilizava majoritariamente o 1-4-2-3-1, e a gente observou a aplicação desse sistema, observando as ideias que permanecem e as que mudam de acordo com o contexto de cada time. Nesse canal a gente vai procurar cada vez mais mergulhar no futebol brasileiro, e se você gostou da ideia desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha desse formato, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bom, então sem muita enrolação, vamos logo para o conteúdo do vídeo. Os times do Lorival Santos que a gente observou seguem padrões de execução em cada uma das fases do jogo. Quando iniciam a construção, os times do Lorival Santos usam muito a saída com dois zagueiros de base, com o primeiro volante nas costas da primeira linha de marcação, podendo, de acordo com a necessidade, baixar também entre os zagueiros, sendo uma opção de saída curta. Em alguns casos, pode acontecer a saída com dois volantes logo após a primeira linha, aparentemente dependendo do comportamento da primeira linha de marcação, caso ela seja mais agressiva. Porém, o comum é que apenas um volante participe dessa saída, enquanto o segundo volante pula para uma linha mais avançada. Os dois laterais podem dar amplitude pelos lados, normalmente alinhados com o volante, mas a altura que avançam pode variar de acordo com as circunstâncias. Nas costas da primeira linha de marcação, os times do Lorival Santos posicionam os jogadores de acordo com as características dos jogadores que estão em campo. A gente pode ver 3 quando um dos jogadores de frente se posiciona alinhado com o centroavante, ou também pode ser 4 caso os pontas permaneçam dos lados e o meia fique junto do segundo volante enquanto o centroavante permaneça um pouco mais avançado. Há também a possibilidade de uma troca com o centroavante vindo para esse setor para brigar por uma bola longa, enquanto outro jogador do meio tenta atacar o espaço em profundidade vindo de trás. Aliás, os times do Lorival Santos procuram bastante a referência do centroavante para lançamentos longos, tentando fazer com que o atacante ganhe a primeira bola e os companheiros mais próximos peguem o rebote, fazendo com que o time pule as linhas do adversário com rapidez. Quando consegue fazer a bola entrar nas costas da linha do meio do adversário, os times do Lorival Santos procuram muito ataques verticais com muito apoios próximo à região da bola. Normalmente se busca muito o uso do apoio frontal para um jogador mais avançado, para que ele tente escorar para um terceiro jogador livre que venha se deslocando, normalmente de trás. Nesse frame, por exemplo, o time do Unib com a posse pela direita, o jogador com bola tenta um passe para um companheiro mais avançado, enquanto o outro, numa posição intermediária, se desloca para tentar receber o passe no espaço vazio. No mesmo lance, o jogador mais avançado recebe a bola e tenta ligar a ultrapassagem no companheiro. Outro exemplo, dessa vez com o time do Asa na partida contra o CRB, o segundo volante busca um passe no apoio do centroavante, o centroavante tem duas opções, uma de cada lado, e nesse exemplo ele escolhe o passe no meio, camisa 10, que domina, enquanto o segundo volante faz a ultrapassagem para entrar na área, e aí o passe é feito por elevação e quase sai o gol do Asa. Aqui outra vez, no mesmo jogo entre CRB e Asa, mais uma vez a busca no apoio frontal do centroavante. O centroavante tem duas opções de passe, uma de cada lado. E também vemos outro princípio sendo aplicado, que é a ultrapassagem para atacar o espaço. Quando os times do Lorival Santos chegam pela linha de fundo para realizar cruzamentos, é possível muitas vezes a gente ver 3 jogadores entrando na área para buscar uma finalização, além de ter mais um chegando na entrada da área para um possível rebote. Já falando da fase defensiva, as equipes comandadas pelo Lorival Santos também seguem alguns padrões, principalmente com a variação da altura do bloco de marcação. Obviamente a predominância de um bloco alto, um bloco médio ou um bloco baixo vai depender das circunstâncias do jogo e do adversário. O desenho do sistema base pode ser o 1-4-2-3-1, mas podem haver variações para o 1-4-1-3-2, por exemplo, principalmente quando o time se posiciona no bloco alto, mas à medida que o bloco vai baixando, o time pode voltar para um 4-2-3-1 ou formar duas linhas de 4 com o recuo dos pontas para a linha dos volantes, formando ali o 1-4-4-1-1 com duas linhas de 4. Quando o adversário inicia a construção ainda nas primeiras fases, os times podem variar uma primeira linha de marcação com um ou com 2 jogadores, normalmente induzindo o adversário a sair pelas regiões laterais. Dessa forma, com a bola saindo pelos lados, os times do Lorival Santos procuram encaixar nas opções de passe curto do adversário
dificultando o avanço do ataque. Nesse frame, no jogo entre CRB e ASO, a gente pode ver o CRB com o domínio da bola no lado esquerdo de ataque, enquanto os defensores do ASO encaixam em todos os regatianos próximos à bola, criando pressão e dificultando o avanço. Nesse exemplo, o CRB foi obrigado a passar a bola para trás. Outro exemplo, no jogo entre o NIRB e Jacuipense, a Jacuipense vai tentando construir pelo lado e os jogadores do NIRB pressionam as opções de saída próximos ao jogador com bola. Podemos ver jogadores livres no lado oposto, mas sem muitas possibilidades de receber um passe. Mesmo assim, tem um defensor do NIRB no lado oposto. Quando esse passe sai curto, aí os jogadores próximos exercem uma pressão intensa no jogador com bola para buscar uma recuperação rapidamente. Uma preocupação aparentemente presente é a proteção do espaço entre as linhas de meio e de defesa para evitar que o adversário consiga a infiltração e, consequentemente, fique mais próximo de criar uma chance de finalização. Dependendo do posicionamento da equipe, essa proteção pode ser feita pelos volantes ou pelos jogadores da linha defensiva. Nesse exemplo do NIRB contra o Bahia, a gente pode ver o time compactado no 1-4-2-3-1, com essa primeira linha de meio campo com os 3 jogadores relativamente perto da linha defensiva e os volantes dificultando qualquer possibilidade de jogo interno do Bahia. Aqui outro exemplo, também contra o Bahia, o time se posicionando num 4-2-3-1, praticamente impossibilitando o aproveitamento de espaços entre as linhas. Já no posicionamento com 2 linhas de 4, onde existe um espaço entre as linhas de meio e de defesa, os jogadores da linha defensiva podem sair da linha e encurtar o espaço de algum jogador que possa aparecer por lá. Mais um exemplo no jogo entre Bahia e o NIRB, podemos ver o NIRB no 1-4-4-2, que seria apenas uma variação de 1-4-4-1-1, com um dos jogadores de frente do Bahia se posicionando nas costas da linha de meio campo e um dos zagueiros saindo da linha defensiva para evitar que esse jogador receba a bola livremente. Aqui mais uma vez o NIRB no 1-4-4-1-1 e o jogador do Bahia recebendo a bola entre as linhas, com o zagueiro do NIRB saindo da linha defensiva para brigar pela bola. Na recuperação de bola, os times do Lorival Santos tentam, na medida do possível, contra-atacar rapidamente, normalmente pelo mesmo corredor onde ocorreu a recuperação. O avanço pode ir até que se possa ocorrer uma chance de finalização ou até encontrar o espaço que possibilite uma penetração, o que posteriormente poderia ser usado para iniciar uma organização ofensiva numa região mais próxima do gol. Mais uma vez, no jogo do NIRB contra o Bahia, a gente pode ver alguns frames para exemplificar. Serve para ver também como os times do Lorival Santos buscam o ataque aos espaços. Recuperação de bola aqui no corredor direito, a bola é passada um pouco mais à frente no mesmo corredor e já é possível perceber a infiltração do ponta no espaço vazio. O Mucuri, que é o ponta do NIRB, faz uma jogada individual pela direita, enxerga a ultrapassagem do atacante que vinha de trás já para atacar o espaço vazio. E aí ele recebe no espaço, finaliza e faz o gol. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar das nossas playlists, principalmente a de análises de equipes e a de sistemas táticos de futebol. Ambas estão aparecendo aí na tela. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima. Valeu!